Quando iniciei meu pequeno negócio de confeitaria, nunca imaginei que ele seria tanto uma fonte de renda quanto um refúgio emocional. Comecei com receitas simples, experimentando em casa enquanto dividia meu tempo entre trabalho e os cuidados com minha casa e meu marido, Tiago. Cada bolo, cada doce era feito com dedicação, e aos poucos, as encomendas foram aumentando. No início, Tiago parecia orgulhoso, elogiava meu talento e até divulgava meu trabalho para os amigos. Com o tempo, consegui alugar um espaço comercial, transformando minha paixão em um negócio próspero. Meu sogro, Armando, se interessou pela confeitaria desde o início. Ele era um homem de negócios experiente, sempre orgulhoso de suas conquistas, e gostava de me aconselhar, mesmo quando não era solicitado. Quando ele ofereceu um empréstimo para me ajudar a expandir o negócio, hesitei. Tinha medo de misturar família e trabalho, mas sua insistência e suas palavras calorosas me convenceram. Considere isso como um investimento em você mesma. A família está aqui para ajudar, ele disse. Assinei o contrato, acreditando que era apenas um empréstimo e que nada mais mudaria na dinâmica da confeitaria. Com o dinheiro, pude contratar uma equipe, melhorar a estrutura e comprar novos equipamentos. A confeitaria prosperou rapidamente, e clientes de toda a cidade passaram a frequentar o local. Parecia um sonho realizado, mas as primeiras rachaduras começaram a surgir. Armando começou a visitar o local com frequência, muitas vezes sem avisar. Ele fazia sugestões, algumas úteis, mas outras completamente desalinhadas com o que eu queria para o negócio. Sempre com um tom paternalista, dizia: "Eu só quero o melhor para você." Tiago, que no início parecia meu maior apoiador, começou a se afastar. Passava mais tempo fora de casa, alegando estar sobrecarregado com o trabalho. Quando estava em casa, ficava sempre no celular, respondendo mensagens ou em ligações, sem tempo para conversar. Uma noite, depois de um longo dia na confeitaria, sentei ao lado dele e tentei desabafar sobre os desafios que estava enfrentando com o crescimento do negócio. Ele respondeu friamente: "Talvez você esteja se envolvendo demais com isso. Não deveria deixar a confeitaria consumir sua vida." Apesar da frustração, continuei focada. Foi quando Armando sugeriu que oficializássemos sua participação como sócio minoritário. Alegando que queria ajudar a estruturar o negócio para crescer ainda mais, ele insistiu que essa seria uma parceria benéfica. "Você tem o talento, mas eu tenho a experiência", disse ele. Sentindo-me pressionada e sem querer causar atritos, acabei cedendo e assinando os papéis. Pouco tempo depois, Armando trouxe Priscila, uma jovem com experiência em atendimento, para trabalhar na confeitaria. Disse que ela era uma grande promessa e que seria um ativo valioso. No início, ela parecia profissional e disposta a ajudar, mas logo comecei a notar algo estranho em seu comportamento. Priscila era amigável demais com Tiago. Eles trocavam olhares e conversavam em tons baixos sempre que estavam juntos. Embora tentasse ignorar meus instintos, algo me dizia que havia mais entre eles do que apenas uma relação profissional. Além disso, Priscila começou a agir de forma cada vez mais autoritária. Sem pedir minha opinião, tomava decisões no dia a dia da confeitaria. Quando a confrontei, ela sorriu de forma condescendente e disse: "Seu Armando pediu para eu gerenciar isso. Assim você pode focar no que realmente importa: criar." Fiquei furiosa, mas Armando reforçou sua decisão, dizendo que era melhor para o crescimento do negócio. Aos poucos, percebi que estava perdendo o controle do que havia construído com tanto esforço. Meu sonho, que antes era motivo de orgulho e realização, agora parecia escapar das minhas mãos. Tiago, que deveria ser meu parceiro e apoio, estava mais distante do que nunca. E Armando, que antes parecia tão generoso, estava se revelando mais controlador do que eu poderia imaginar. Eu sabia que algo estava errado, mas ainda não conseguia enxergar o tamanho da tempestade que estava por vir. Com o tempo, o ambiente na confeitaria começou a mudar. O espaço, que antes era repleto de vida e entusiasmo, tornou-se um lugar de tensão. Priscila, que inicialmente parecia apenas uma assistente, começou a tomar decisões importantes sem consultar ninguém, especialmente eu. Desde mudanças no cardápio até a contratação de novos funcionários,
Ela parecia estar no controle. Quando questionei Armando sobre isso, ele disse, com um tom paternalista: Priscila é eficiente e entende de gestão. Você deveria se concentrar em criar as receitas e deixar a administração para quem sabe lidar com isso. Fiquei indignada, mas Armando tinha razão em uma coisa: meu foco era a confeitaria em si, o sabor e a qualidade. No entanto, minha intuição gritava que havia algo errado. Priscila era autoritária, e sua proximidade com Tiago era cada vez mais evidente. Frequentemente, os dois saíam juntos, supostamente para resolver questões relacionadas ao negócio. Sempre que perguntava a Tiago sobre essas saídas, ele respondia de forma vaga: Estamos vendo fornecedores, coisas que você não precisa se preocupar. Tiago estava irreconhecível. O homem que antes me encorajava a seguir meus sonhos agora parecia distante e até frio. Uma noite, decidi confrontá-lo. Tiago, o que está acontecendo? Você mal fala comigo e passa mais tempo com a Priscila do que comigo. Ele suspirou, sem me olhar nos olhos. Você está sendo paranoica. Tudo o que faço é para o bem do negócio, que, aliás, está crescendo graças ao Armando e à Priscila. Devia ser grata. Aquilo foi como um golpe. Eu queria acreditar nele, mas minha intuição dizia que havia algo mais. As coisas pioraram quando comecei a notar pequenos detalhes que evidenciavam o desrespeito de Priscila. Uma das receitas exclusivas que eu havia criado apareceu em um site local, sem meu nome. Quando questionei sobre isso, ela sorriu e disse: Foi ideia do seu Armando. Ele achou melhor associar o nome da confeitaria à marca, não a indivíduos. Fiquei furiosa, mas Armando justificou como sempre: É marketing. Não leve para o lado pessoal. Tiago, que deveria me apoiar, parecia mais alinhado com Priscila e Armando do que comigo. Em uma reunião, quando sugere retomar o controle criativo do negócio, ele revirou os olhos e disse: Você precisa aprender a confiar nas pessoas, Alice. Não pode fazer tudo sozinha. Aquilo me deixou sem palavras. Não era apenas meu negócio que eu estava perdendo, era também meu marido. Pouco depois, fui surpreendida com uma notícia devastadora. Armando havia alterado os registros da sociedade, aumentando sua participação e reduzindo a minha. Fui chamada por meu contador, que parecia incrédulo. Alice, você sabia disso? Essa mudança significa que você perdeu o controle majoritário. Minha mente girava. Eu nunca tinha assinado nada que permitisse isso. Confrontar Armando foi em vão. Ele alegou que tudo estava nos melhores interesses do negócio e que eu havia concordado verbalmente. Nesse ponto, percebi que precisava agir. Comecei a reunir documentos e, com a ajuda do contador, revisei todas as mudanças feitas na sociedade. Mas o que mais doeu foi perceber que Tiago, meu marido, estava ciente de tudo. Quando o confrontei sobre as alterações, ele simplesmente deu de ombros. Você está dramatizando. Meu pai sabe o que está fazendo, e você deveria confiar nele. Foi nesse momento que tudo ficou claro. Eu não tinha apenas perdido o controle do meu negócio, havia perdido também a confiança no homem com quem me casei. A situação era desesperadora, mas eu sabia que não podia desistir. Precisava lutar pelo que era meu, mesmo que isso significasse enfrentar minha própria família. Determinada a recuperar o que era meu, decidi agir com calma e estratégia. Eu sabia que confrontos impulsivos só me fariam parecer emocionalmente instável, algo que Armando e Priscila poderiam usar contra mim. Por isso, comecei a investigar as mudanças feitas na sociedade da confeitaria e a reunir provas. Meu contador foi essencial nesse processo, ajudando-me a entender como meu sogro tinha manipulado os documentos para obter mais poder sobre o negócio. Além disso, decidi observar mais atentamente os movimentos de Priscila. Ela parecia estar sempre ocupada com tarefas administrativas, mas suas ações me intrigavam. Percebi que, apesar de sua posição crescente dentro da confeitaria, suas decisões frequentemente causavam mais problemas do que benefícios. Clientes antigos reclamavam da perda do toque especial nas receitas, e novos fornecedores traziam materiais de qualidade inferior.
Aos poucos, o brilho da confeitaria que eu havia criado começou a desaparecer. Enquanto isso, meu relacionamento com Tiago chegava ao limite. Ele parecia mais próximo de Priscila do que de mim, e sua cumplicidade com o pai era evidente. Uma noite, quando tentei conversar sobre a situação, ele me interrompeu com frieza. Você está exagerando. Meu pai está apenas profissionalizando o negócio, algo que você não conseguiu fazer sozinha. E a Priscila tem sido essencial para isso. Essas palavras foram a gota d'água. Naquele momento, percebi que Tiago não estava apenas sendo manipulado. Ele havia escolhido um lado, e não era o meu. Mas, em vez de me abalar, usei isso como motivação para continuar minha luta. Foi então que um dos funcionários mais antigos da confeitaria, o chefe Rodrigo, veio até mim com informações valiosas. Ele revelou que Priscila estava desviando o dinheiro da empresa para uma conta particular, e que Armando sabia disso, mas fingia ignorar. Alice, eu não podia mais ficar calado. Você construiu isso com tanto esforço, e é injusto o que estão fazendo. Essas palavras reacenderam minha esperança. Com as provas em mãos, procurei um advogado. Ele explicou que as mudanças na sociedade podiam ser contestadas, já que haviam sido feitas sem meu consentimento formal. Além disso, o desvio de Priscila era uma grave infração que poderia ser usada a meu favor. Planejamos cada passo cuidadosamente, evitando que Armando ou Tiago percebessem nossas intenções. Poucas semanas depois, convoquei uma reunião com Armando, Tiago e Priscila. Entrei na sala com uma postura confiante, acompanhada de meu advogado. Quando comecei a apresentar as evidências de irregularidades, o semblante de Armando mudou imediatamente. Priscila tentou negar as acusações, mas ficou sem palavras quando mostrei os extratos bancários que provavam o desvio. Tiago, por sua vez, parecia chocado, mas eu não sabia se era pela traição de Priscila ou pelo fato de eu ter descoberto tudo. Quando terminei de expor as provas, olhei diretamente para ele e disse: Eu confiei em você, Tiago. Achei que éramos parceiros, mas você escolheu ficar ao lado de quem queria me destruir. Com a ajuda do advogado, consegui reverter as alterações feitas na sociedade. Armando foi forçado a se retirar do negócio, e Priscila enfrentou consequências legais pelo desvio de dinheiro. A confeitaria voltou a ser exclusivamente minha, mas o preço foi alto. Meu casamento com Tiago chegou ao fim. Nos meses seguintes, reconstruí o negócio com a ajuda de Rodrigo e da equipe que sempre acreditou em mim. A confeitaria recuperou seu brilho, e meu nome voltou a ser associado às receitas que encantavam os clientes. Aprendi a ser mais cuidadosa em quem confiar, mas também percebi a força que tinha dentro de mim para enfrentar qualquer obstáculo. No final, percebi que perder algumas pessoas foi necessário para recuperar o que realmente importava: minha dignidade, meu negócio e minha paz. E isso, ninguém poderia tirar de mim novamente. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!